A história começa quando vemos o grande herói lutando contra o Rei Demônio. O Rei Demônio tenta esmagá-lo com uma enorme cratera, mas o herói pega uma pedra do chão, ele o lança com todas as suas forças, e apesar da diferença de tamanho, sua pedra empurra a cratera para trás e até a destrói. Ele diz ao Rei Demônio que é hora de acabar com as coisas, então eles atacam um ao outro com suas habilidades finais, colidindo juntos. Como eles destroem tudo na área, ambos são levados ao limite, mas eles lutam e acabam se apunhalando, resultando em um empate, mas o herói está feliz por estar tudo acabado. Depois de algum tempo, vemos um menino estranho chamado Blade. Quando ele entra na academia de heróis, ele está animado para viver uma vida normal, querendo fazer amigos, então ele cumprimenta todos ao seu redor. Ele se aproxima de um grupo de alunos, se apresentando, mas eles acham que ele é um pouco estranho. Ele conhece Cassim e Clay, e as meninas, Claire e Jessica. Ele explica que está lá apenas para fazer amigos, então Claire se pergunta se ele quer ser amigo deles. Lamina concorda instantaneamente, animado por já ter feito 4 amigos. Naquele momento, o aluno número 1, Ernest Fleming, aparece, perguntando sobre a comoção. Ela pergunta a Blade quem ele é, porque ela nunca o viu antes. Claire explica que ele é o novo aluno transferido, mas Ernest acha isso estranho, que a academia só admite aspirantes heróis, dizendo que normalmente não permite admissões tardias. Blade diz que não tem intenção de se tornar um herói, dizendo que ele está lá apenas para fazer alguns amigos, e isso faz Ernest questionar sua determinação, mas Blade não se importa, pedindo a ela para levá-lo ao escritório do diretor. Eles entram no escritório, onde Ernest fica surpreso ao ver o rei. Em vez do diretor, ela se curva diante dele, mas Blade casualmente caminha para frente. Ela pede ao rei para perdoar a grosseria de Blade, e o rei a reconhece. Sabendo que ela é a melhor aluna, ele os informa que ele atuará como novo diretor, fazendo com que Ernest fosse fangirl sobre ele, mas ele pede a ela para sair, dizendo que quer falar com Blade em particular. Ernest fica chateado, perguntando como Blade é tão amigável com o rei, mas acontece que Blade é o grande herói e o rei quer ajudá-lo a recuperar seus poderes. Blade só quer ser um cara comum, dizendo que o Rei Demônio se foi, então ele não é mais necessário, mas o rei insiste em ajudá-lo a restaurar seus poderes, chamando de grande herói. Na área de treinamento, Ernest fica surpreso ao ver a Lamina, dizendo que eles estão tendo uma aula avançada, mas estados de Lamina, que ele já fez os exames para classe baixa e ele foi instruído a se juntar a eles. Ela o acusa de usar métodos dissimulados para se juntar à classe avançada, dizendo que ele nem deveria estar na academia por causa de sua resolução tímida, mas Lamina diz a ela que ele está falando sério sobre fazer amigos na escola. Lamina sai por aí se apresentando a todos. Como Ernest grita com ele para ouvi-la, ele diz a ela que está ouvindo, dando tapinhas na cabeça, mas ela puxa sua espada, dizendo a ele para não fazer isso, e ela acaba danificando a parede. Uma garota diz a eles que o instrutor quer que eles se reúnam, enquanto Blade diz a ela seu nome. A menina se apresenta como Sophie, e Blade está feliz em conhecê-la. Como Ernest chama o instrutor, dizendo que quer testar a habilidade de Blade, o instrutor informa que eles têm outra coisa planejada para o dia, mas ela o intimida, então ele acaba aceitando o pedido dela. Eles montaram um manequim com armadura encantada, e Ernest afirma que todos avançaram, os alunos podem cortá-lo. Ela quer que Blade prove a si mesmo para todos, dizendo, a classe avançada é 3 níveis inteiros diferentes. Então Blade ajusta suas habilidades de acordo, usando uma técnica para cercar sua espada com vento, enquanto ele libera sua habilidade de comedor de dragão, que quebra completamente o manequim e até destrói a parede. Sua espada se desfaz e Ernest se pergunta quem ele é. Ele vê todo mundo em péssimo estado, percebendo que ele simplesmente explodiu todos eles, mas ele ainda afirma ser uma pessoa comum. Durante sua lâmina de quebra, senta-se com Ernest, e ele chama seus amigos para se sentarem com eles, mas eles se recusam a se juntar a ele, então ele se pergunta o que há de errado. Ernest revela que a mesa está reservada para ela, dizendo que todo mundo tem medo dela, enquanto Blade engole sua comida. Ernest retira o que ela disse sobre ele, mas ele nem consegue se lembrar do que ela disse, então ele diz a ela para não se incomodar. Ele a agradece por ajudá-lo, dizendo a ela que eles estão comendo juntos, então ele a considera sua amiga e só faz corar, dizendo que não se importa em ser amiga dele. Naquela noite, Ernest pensa em Lamina, e ela está feliz porque acabou de fazer seu primeiro amigo, mas sua espada de repente começa a tremer. Em um flashback, vemos um jovem Ernest, quando ela se aproxima da espada do demônio. Uma voz ordena que ela se renda, e ela toca a espada, fazendo com que seu cabelo fique vermelho, e desde então ela tem ouvido vozes em sua cabeça, ordenando que ela destrua tudo. Ela tem um duelo com um menino chamado Leonard, que a ataca com sua lança, mas ela desvia facilmente o ataque, mandando voar. É a vez de Sophie lutar com ela, e ela é capaz
capaz de ir de igual para igual com Ernest, mas ela começa a usar sua habilidade de fogo. Então ela pula admitindo a derrota. Ernest está prestes a lutar contra Lâmina, mas ela sente uma energia estranha, fazendo com que ela desmaie. Lâmina a leva para a enfermaria, onde o médico informa que Ernest tem uma maldição, então não há nada que ela possa fazer por ela. Ernest recupera a consciência, incapaz de lembrar o que aconteceu. Então ela se pergunta se ela fez algo horrível. Lâmina diz a ela que ela simplesmente caiu inconsciente, e o médico a aconselha a descansar mais. Mas ela rapidamente se levanta, querendo sair imediatamente. O médico é contra isso, mas Blade se oferece para cuidar dela, então ele a carrega por aí, mas ela começa a andar sozinha. Como eles veem os outros alunos, e ela diz a ele para não contar aos outros alunos sobre sua condição. Blade navega no banco de dados da academia, e ele aprende sobre a espada demoníaca chamada Asmodeus. Então ele se aproxima de Ernest, dizendo a ela que ele sabe sobre o segredo de sua espada. Aprendemos que Asmodeus concede ao proprietário um poder tremendo, mas tem uma vontade própria. Ernest revela que ela viu a espada sob a custódia de sua família, e ela colocou as mãos nele quando ela tinha 6 anos, fazendo com que a vontade do demônio flua para ela. Ela tem resistido ao desejo de destruir tudo, e Lâmina sugere, fazendo com que Asmodeus a reconheça como sua dona, mas ela tem medo que o demônio ganhe vida se ela falhar, mas a Lâmina garante a ela, ele vai cortar se isso acontecer. Então naquela noite, ela implora a Asmodeus para fazer um pacto com ela, desafiando-o para testar sua força. Um pilar de fogo a cerca, e Asmodeus aparece diante dela. Enquanto se preparam para lutar, um demônio emerge do pilar de fogo, querendo destruir tudo, mas a Lâmina facilmente o tira. Ernest se sente seguro de que a Lâmina está lá para apoiá-la, e ela traz sua espada, atacando Asmodeus enquanto ele quebra seu selo, liberando um feixe de energia. Seus poderes colidem, e a coluna de fogo desaparece de repente. Como Ernest sai por cima, Lâmina a pega enquanto ela cai, e os dois estão felizes por ela ter voltado. No dia seguinte, Blade tem um duelo com 2 alunos, e ele os derrota, sem nem levantar um dedo. Ernest diz a ele para pelo menos sacar sua espada, dizendo que ele deve respeitar seus oponentes. Ela pede a Lâmina para cuidar de Sophie, e ela revela que Sophie está sempre sozinha, mas ela obedece a qualquer comando que ela deu. Sophie não toma nenhuma ação espontânea, mas desde que ela se apresentou a Blade, Ernest acha que será capaz de lidar com ela. Lâmina se aproxima de Sophie, dizendo que quer ajudá-la com seu treinamento, mas Sophie revela que ela só foi ensinada a usar os punhos. Blade quer ensiná-la a usar uma espada, e ela tenta empunhá-lo, mas ela não consegue nem cortar um manequim. Ele a ensina a usar a espada como uma extensão de seu corpo, e ele demonstra isso, cortando o manequim com facilidade. Ela rapidamente pega o jeito, perguntando se ela será capaz de vencer mas Blade diz a ela que chegar ao nível dela não será fácil. Ela joga a espada pegando a Lâmina com as mãos, e ela diz a ele que seu corpo é mais forte. Ela quer que a Lâmina lhe ensine outra coisa. E no dia seguinte, o rei pergunta a ele sobre sua vida na escola. Blade diz a ele que ele fez alguns amigos, mencionando Sophie como uma delas. O rei diz que Sophie é forte, mas ela ainda está incompleta, dizendo que ela foi criada com o objetivo de superá-lo. Ele conta a Blade sobre o projeto do grande herói artificial, onde uma organização levou um humano que mostrou aptidão e tentou artificialmente manifestar os poderes do grande herói. Ele acrescenta que eles clonaram um humano várias vezes para que pudessem realizar inúmeros experimentos. O rei revela que o nome verdadeiro de Sophie é Fantasma, e ela é o 12º clone da humana chamada Sophia. Ela foi tratada como um objeto enquanto ela estava sendo experimentada, deixando a Lâmina chateada, mas o rei diz a ele para não se preocupar, porque ele já acabou com essa organização. Lâmina percebe que Sophie foi roubada de uma vida normal, culpando-se pelo que aconteceu com ela, então ele quer ajudá-la a ter uma vida normal, mas ele nem sabe o que é ser comum. Então ele se aproxima do médico, perguntando a ela o que é uma vida normal, e ela diz a ele que tem algo a ver com a juventude. Ele então pergunta a Leonard sobre o significado de juventude, e a primeira coisa que vem à mente dele é o amor. Ele se aproxima de Jessica e Claire, perguntando sobre o que as pessoas fazem quando estão apaixonadas, e Claire diz a ele que os amantes saem juntos. Blade visita Ernest, perguntando a ela o que é um encontro, e ela diz a ele o que os amantes fazem durante os encontros, mas ela acha que é muito cedo para eles irem a um encontro. Ele rapidamente sai correndo, dizendo que está em um encontro. Como Ernest se pergunta com quem ele estará namorando, Lâmina invade o camarim da menina, pedindo a uma Sophie nua para ter um encontro com ele, e ela concorda com isso. Mais tarde, vemos os amigos de Blade espionando ele. Quando ele se encontra com Sophie, quem não sabe nada sobre datas, Lâmina diz a ela para deixar tudo para ele. Como ele dá a ela o tempo preciso para tudo, eles estarão fazendo durante o encontro, mas Sophie aponta que
eles já estão atrasados. Então ele entra em pânico se perguntando o que eles deveriam fazer. Sophie diz a ele que eles deveriam começar a se mover e eles aproveitam o tempo junto. Enquanto os amigos de Blade continuam a espioná-los, eles chegam a um fliperama onde jogam um jogo de socos e eles acabam quebrando as máquinas. Então os amigos de Blade se oferecem para pagar por isso. Eles compartilham uma bebida tropical com suas bochechas se dando enquanto bebem. Ernest não suporta vê-los, chamando-os de animais imundos. Então seus amigos lhe dão um parfait que ela acha deliciosa, mas enquanto ela engole, eles percebem que a dupla agora se foi. Lâmina verifica seu plano e ele percebe que eles estão atrasados, mas Sophie diz a ele para não se preocupar, porque eles podem pegar um atalho. Eles escalam a parede e pulam para o céu, pulando pela cidade para chegar ao seu destino. Eles chegam a uma fonte lendária, onde Sophie revela que se divertiu com ele. Ela pergunta a Blade por que ele está fazendo isso, e Blade diz a ela que é porque eles são amigos. Sophie acha que amigos não devem manter segredos um do outro, então ela diz a ele que ela não é uma humana comum, que ela é uma cobaia incompleta, criado para ser um herói artificial. Ela revela que tem poderes artificiais de grande herói, e ela mostra isso deformando a grade, dizendo que ela pode alterar as leis da física, mas ela não tem controle tal sobre isso. Ela também pode aumentar seu peso corporal, mas ela tende a exagerar, e ela pode até parar o tempo por 10 segundos. Sophia revela, ela é o modelo final do projeto Artificial Hero, e embora ela seja considerada um sucesso, ela ainda tem limitações. Lâmina quer ser justo com ela, então ele diz a ela que ele costumava ser o grande herói, que é uma surpresa para ela. Ele pede desculpas pelo que aconteceu com ela, dizendo a ela que ela pode se ressentir dele, porque ele vê o poder do grande herói como uma maldição. Lâmina explica que ele nunca quis ser o grande herói, mas ele não teve escolha. Eles disseram que ele poderia salvar a todos eles, e se manifestou aos 3 anos. Desde então, ele lutou inúmeras vezes, arriscando sua vida a todos, mas apesar disso ele não conseguiu salvar cada pessoa, e isso deixou as pessoas com raiva, porque é seu dever, como o grande herói, para protegê-los. Lâmina começa a chorar, mas Sophie o abraça, dizendo a ele para se orgulhar porque ele salvou a vida das pessoas, e ela está realmente orgulhosa, que ela foi criada para ser uma grande herói querendo ser como ele. Blade decide que não vai deixar seu passado como o grande herói o incomoda. Como eles prometem manter sua identidade em segredo, no dia seguinte, os amigos jantaram juntos, e Ernest conta a Lâmina sobre a besta mágica que o rei trouxe para a escola. Quando de repente o chão começa a tremer, um dragão aparece na academia, fazendo com que os soldados entrem em pânico. Quando Blade chega casualmente caminhando para o dragão, enquanto segura em um prato, o dragão ruge para ele enquanto ele pula no ar, golpeando-o com o punho. O dragão é derrubado e ele dá comida. Todos ficam surpresos ao ver que ele apenas o derrotou com as próprias mãos, mas Blade afirma que ele é apenas uma pessoa comum, dizendo que o dragão é tão fraco que qualquer um poderia derrubá-lo com um único golpe. O dragão se transforma em uma garota que abraça a Lâmina, chamando-o de pai. Blade diz que vai procurar os pais dela quando ele começou a procurar o dragão, mas Sophie diz a ele que viu se transformar, e a verdadeira forma da garota é o dragão, deixando-o surpreso que a garota quer brincar com ele, enquanto ela continua a chamá-lo de pai, e Blade se pergunta o que ele deveria fazer. Aquela lâmina da noite ajuda a garota a tomar banho, e aprendemos que ele a chamou de que. Ernest entra no banheiro, e ela fica surpresa ao vê-lo tomando banho. Lâmina pergunta se ela aprendeu alguma coisa, e ela diz a ele que bestas mágicas, incluindo dragões, procuram força. Sua carne pode perecer se for derrotada, mas sua alma permanecerá e tomará a forma do ser mais forte que o derrotou. Blade se pergunta se um dragão pode assumir uma forma humana se um humano derrota, perguntando a ela se que foi derrotada por um humano durante sua vida passada. Ernest se pergunta se ele chamou a garota de que, e a garota se revela, dizendo que ela gosta do nome dela. Ernest fica chateado, chamando Blade de pervertido, enquanto ela pisa em seu rosto antes de sair da sala. No dia seguinte, Ernest olha para a lâmina enquanto alimenta Q. Q revela que ela pode se alimentar, mas ela quer ser alimentada por Lâmina, porque torna a comida mais saborosa. Claire quer alimentá-la, mas Q se recusa, dizendo que ela não será amiga de fraco. Ela quer que a Lâmina preste atenção apenas nela, exigindo que ele lhe dê beijos de bom dia e alimentá-la a refeições. Ela diz a Blade que ele gasta muito tempo olhando para os corpos das mulheres, dizendo que é inaceitável, e isso surpreende seus amigos. Eles perguntam
perguntam se ele estava olhando para eles, mas ele diz a eles que não tem ideia do que eles estão falando. Todos eles pensam que ele é culpado, então eles começam a vê-lo como lixo, deixando-o de fora durante suas sessões de treinamento. Lâmina vê Q andando pela área de treinamento, então ele a chama e ela se junta a ele na área. Naquele momento, seus amigos se aproximaram dele, pedindo-lhe para ensiná-los que eles acabaram de entrar na classe avançada. Jessica quer se especializar em espionagem, que é a especialidade de Sophie. Então Lâmina diz a ela para treinar com Sophie. Eles estão prestes a começar seu treinamento, mas Q desaparece de repente. Enquanto Blade se pergunta para onde ela foi, vemos Q andando pela academia e ela vê um grupo de alunos treinando. Eles a notam, perguntando se ela quer se juntar a eles, mas ela diz a eles que eles não são páreo para ela. Quando ela começa a fugir, Q esbarra na Lâmina e ela diz a ele que está morrendo de fome. Então Blade a trata com um pouco de comida. Enquanto Q está dormindo, Lâmina fala com Ernest, dizendo a ela que os dragões são atormentados pelos pais. Depois que eles nasceram, então, dragões reconhecem o primeiro ser mais forte que eles encontram como seus pais. Lâmina pensa que Q está sozinha desde que nasceu. Então, ela estará realmente sozinha se ele parar de agir como seu pai. Ernest percebe que está falando sério quando ele decidiu cuidar dela, e ela chama Sophie, que estava ouvindo a conversa deles. Ernest revela que ela correu para ela enquanto ela estava indo para o quarto dele, dizendo que ela está preocupada. Lâmina garante a Sophie que as coisas estão indo bem e eles voltaram para seus quartos, mas Blade percebe que Q não está lá. Ele a encontra sentada no telhado, onde ela revela que as luas a acalmam. Ku vê a grande lua como a mãe e a pequena lua como a criança, dizendo que ela costumava olhar para eles quando estava sozinha. No deserto, Lâmina pergunta a Ku se ela quer fazer amigo, mas ela diz a ele que dragões são melhores do que humanos, então ela não quer estar com eles, dizendo que Blade é o único que ela precisa. No dia seguinte, Lâmina pede ao rei para cuidar de Q, mas ela não gosta de estar perto do rei. Então ela sai da sala. Lâmina começa a procurar por Q, e ele a vê em uma sala brincando com bonecas. Como ela finge que eles são os alunos. Na academia, ela enumera os nomes de todos os alunos, imaginando que eles são todos amigos dela, e isso o deixa triste. Lâmina esmaga sua cabeça contra a parede, mas Ernest o impede, pedindo-lhe para explicar o que aconteceu. Ele diz a Ernest que Q precisa de amigos, mas ele acha que é impossível, porque ela despreza os humanos, sabendo que eles precisam derrotar. Lá primeiro, Ernest diz a ele que ele não pode consertar isso sozinho, então ela sugere pedir ajuda. Eles vão para a área de treinamento, onde Blade pede um favor a todos, dizendo a eles para derrotar Q, mas os alunos sabem que esta é uma tarefa difícil. Ele implora para que façam isso e Ernest revela que ela estará lutando ao lado deles. Naquele momento, seus colegas chegam, dizendo que também estão preocupados com Q, então eles pedem aos alunos que se juntem à luta contra ela. Os alunos concordam com seu pedido e Q desce do céu. Enquanto os alunos se preparam para levá-la, o rei assiste de cima, dizendo que este é o tipo de treinamento que ele quer ver. Seu servo se pergunta se um dragão reconhecerá a derrota se for derrubado por um grande grupo de humanos, e o rei diz a ela que os dragões veem os humanos coletivamente, então ainda é considerado uma luta justa. Nós aprendemos que quando os humanos capturaram Q, ela foi pega em uma armadilha, então ela não foi capaz de lutar contra eles, mas Blade diz a ela que as coisas estão diferentes agora, dizendo a ela para ver como os humanos são durões. Poe respira fogo enquanto Ernest puxa sua espada, dizendo a todos para se prepararem para a batalha. O ataca com o rabo, fazendo com que todos os alunos corram, mas Ernest acerta um ataque nela, dizendo aos outros alunos para se lembrarem de seu treinamento. Os alunos entram em formação, atacando seu ponto cego, e o rei gosta do show, mas o rei observa que seus ataques não será suficiente para passar pelas escamas de um dragão, que surpreende alguns dos alunos, e as coisas não parecem boas para ele. Mas Sophie dá um soco nela, e Ernest ataca com sua espada demoníaca. O rei acha que não é suficiente, mas Blade diz que foi apenas uma distração, e que cai em um buraco. O rei diz que não é justo usar armadilhas, mas Blade afirma que é justo, desde que a armadilha foi criada durante a luta. E vemos, Leonard cavou o buraco, enquanto os outros alunos estavam distraindo Q, os alunos cobram em Q, e Ernest prepara outro ataque, mas como Modius luta contra o uso constante, ela diz a ele para não ser um covarde, e ela ataca novamente. Ku começa a voar, mas Ernest a derruba de volta. Sophie usa sua manipulação de gravidade, dando um golpe decisivo, e Lâmina diz a Ernest para acabar com isso. Asmodeus já teve o suficiente, mas ela carrega todo o seu poder, e os outros alunos todos dão as mãos, dando a ela todo o seu poder. Ernest cria uma chama enorme,
E ela dá o golpe final, que volta para sua forma humana, e ela começa a chorar pensando que ela é fraca. Mas Blade diz a ela que não é que ela seja fraca, mas que os humanos são fortes, então ela deveria ser amiga deles. Ela pede a todos que se tornem amigos, e todos eles concordam alegremente. Alguns dias depois, vemos todos eles almoçando juntos, e as meninas se revezam brincando com Q. Achando ela adorável, Lamina percebe que Ernest parece diferente, e seus amigos começam a entrar em pânico. Eles tentam fingir que não há nada de errado, mas Lamina aponta que Ernest parece ter engordado. Ela está arrasada ao ouvir isso, e ela sai correndo dizendo que eles terminaram, mas Blade não sabe o que fez de errado. 3 dias depois, Blade está deprimido, porque Ernest se trancou em seu quarto. Ele se preocupa que eles não sejam mais amigos, então ele quer se desculpar com ela, mas seus amigos mencionam. Ele nem sabe que Ernest está bravo com ele, então ele só vai deixá-la mais zangada. Eles decidem ir junto com ele, batendo na porta dela, mas ela não responde. Jessica abre a porta e eles entram. Eles veem Ernest no chão, e eles acham que ela está chorando, mas que de repente corre para ela. Eles acendem as luzes e vemos, Ernest está realmente se enchendo de doces. Ela explica que desde a luta contra Q, ela começou a ficar com fome o tempo todo, e ela acabou ficando viciada em sobremesas. Blade pergunta se eles ainda são amigos, e Ernest diz que eles são, mas ela não queria que ele a visse assim. Blade fica aliviado ao ouvir isso e ele se prepara para sair, mas as meninas o arrastam de volta, dizendo que eles precisam ajudar Ernest. Ele não sabe como confortá-la, então Jessica diz a Leonard para mostrar a ele como é feito. Leonard jura que será dedicado, não importa o quão gorda ela fique, mas Ernest apenas o soca. Blake dá uma chance, dizendo a ela que seus amigos estão lá para ela, para que ela possa confiar neles, e Ernest decide dar uma chance. Nós os vemos indo para uma corrida, mas Ernest luta para acompanhar. Eles a ajudam com outros exercícios, e ela só pega um pequeno prato para o almoço. Jessica diz que ela precisa cortar suas calorias, mas Ernest só quer comer. Ela passa o tempo suando na sauna, mas depois de tudo, quando ela verifica seu peso, não caiu nada. No dia seguinte, Ernest decide tentar algo mais drástico. Ela usa o poder de sua espada, oferecendo sua carne como poder, e ela está coberta de chamas. Seus amigos chegam se perguntando o que está acontecendo, e Blade diz a eles para acreditarem nela. Ela ganha uma nova forma, e Asmodeus fala com ela, dizendo que ela alcançou um corpo eterno, que é imune a ataques físicos, e ele se pergunta contra quem eles estão lutando, mas Ernest diz a ele, ela fez isso apenas para queimar sua gordura, e Asmodeus está atordoado, mas ele observa que esta forma consome 1 milhão de calorias por hora. Ernest está feliz por ela não precisar malhar, mas ela atinge seu limite, e ela começa a ficar com fome de novo. Ela começa a perder o controle, cobrando de seus amigos para comê-los, mas a lâmina desencadeia uma enorme rajada de vento, dominando-a, e ela volta ao normal, mas não muito depois de verem que Ernest está gordo de novo, enchendo-se de doce. Eles estão todos desapontados com ela, mas ela afirma que pode simplesmente se transformar em um demônio novamente, então não é um problema na enfermaria. O médico diz a Blade que ele está fazendo um grande progresso, revelando que ele está atualmente em 30% da condição. Blade pergunta a ela se ele agora pode usar seus poderes, mas o médico explica que ele morrerá se usar 30% de sua força total. Enquanto Blade caminha pela academia, ele tropeça em Claire, que o apresenta a sua amiga chamada Maria, e Blade se lembra dela como uma estudante desajeitada, que não consegue nem jogar bolas de fogo na direção certa. Maria se junta ao grupo de Blade na mesa de jantar, e ela pede que eles a matem se ela perder o controle de si mesma. Ela explica que um poderoso besta mágica existe dentro dela, enquanto ela acidentalmente quebra seu copo, dizendo que isso é o que acontece quando ela perde controle de sua força. Maria afirma que foi capaz de controlar sua força, mas ela tem tido problemas com isso recentemente. Maria tem medo que a besta destrua tudo. Sabendo que ela precisa fazer algo, todos concordaram em ajudá-la. Eles a levam para o treinamento, área que eles cercam com uma barreira mágica. Enquanto a lâmina diz a Maria para liberar todo o seu poder, Maria não quer fazer isso, mas Ernest afirma que a lâmina a salvou antes, então Maria decide ter fé nele. Ela remove um limitador em seu braço, quebrando o chão enquanto cai, e ela revela que isso limita seus poderes pela metade. Ela continua a remover os limitadores em seus outros membros, e ela mostra a ele seu pingente, dizendo que restringe seu poder a 1/10, mas antes que ela pudesse removê-lo, a corrente quebra quando um vento poderoso a cerca, transformando-a em um demônio, e uma marca em sua testa aparece. Como ela afirma ser o rei demônio, Blade sabe que isso não é verdade, mas a marca em sua testa é idêntico ao que o demônio rei tinha. Ernest usa todo o seu poder tentando atacar o demônio, mas ela é surpreendida com apenas uma rajada de vento.
enviando-a batendo no chão. Leonard ataca o demônio com sua lança, mas com apenas um movimento do dedo, ela manda Leonard voando. Sophie consegue agarrar o demônio, usando toda sua energia, para lançar um feitiço de imobilização, mas não é o suficiente para segurá-la. Kaul libera um poderoso sopro de fogo, mas o demônio apenas absorve, e ela joga de volta na Kaul, explodindo ao contato e derrotando-a instantaneamente. Com todos os seus amigos derrotados, Lâmina atinge o demônio, mas não faz nada, e ela percebe que a lâmina está segurando, porque ele nem mesmo desembainhou sua espada. Ela ameaça matá-lo se ele não lutar seriamente. Enquanto ela o afasta com uma rajada de vento, Lâmina desembainha sua espada, tentando revidar, mas ela facilmente defende seus ataques. Ela se pergunta se isso é tudo que ele pode fazer. Enquanto ela o explode com fogo, Lâmina bloqueia com sua espada, mas faz com que quebre. Ernest dá-lhe como Modius, e ele afirma que vai terminar a luta com um único movimento, mas o demônio pensa que está sendo arrogante, dizendo a ele para trazê-lo uma aura poderosa o cerca, e ele desencadeia um ataque devastador. O demônio bloqueia com sua barreira, mas começa a rachar, e ela logo percebe que não é o suficiente. Perguntando com quem ela está lutando, Blade afirma que ele é apenas um cara comum, e ele quebra a barreira dela, permitindo que ele a derrote. Sua habilidade causa uma explosão macia, que até destrói a barreira mágica, cercando a área. Blade está feliz que todos sobreviveram, mas de repente ele desmaia. Ele acorda na enfermaria, onde o médico revela que ela estava preocupada com ele, porque ele quase morreu. Blade promete ter mais cuidado, e o médico revela que seus amigos estão bem, dizendo que até o demônio sobreviveu. Depois de algum tempo, vemos o demônio andando pela academia, e quando ela vê Blade, ela está prestes a chamá-lo de o grande herói. Mas a lâmina a impede de confirmar a suspeita, enquanto ele diz a ela para parar, perguntando o que aconteceu com Maria. O demônio diz a ele que Maria é uma personalidade diferente, dizendo que ninguém lhe deu um nome, mas os outros alunos estão chamando-a de Mal. O rei revela, foi ele quem recebeu Maria na escola. Sabendo sobre sua identidade, ele explica que sua falecida mãe era humana, e o destino de seu pai é desconhecido, mas todos eles o conhecem como o Rei Demônio. Grupo de Blade observa Mel, enquanto ela interage com os alunos, mas eles se perguntam se não há problema em deixá-la assim, pensando que ela é perigosa. Ernest afirma que o rei decidiu deixá-la ir livre, e Mel revela que seus poderes são restringidos pelo pingente, dizendo que ela cumprirá as regras da escola. Como um aluno comum, Mel sai com os outros alunos. Como o grupo fala sobre Maria, perguntando se eles serão capazes de vê-la novamente. Naquela noite, Mal visita Lâmina em seu quarto, convidando-o para um encontro. Ela o agarra e eles voam juntos. Como Mal revela que ela ganhou autoconsciência 5 anos atrás, mas ela agora se considera uma senhora, Mel o leva para o telhado, onde ela revela que na escola, por causa dele, dizendo que ela se apegou a ele por causa de seus poderes. Lâmina revela que agora ele só pode usar 15% de seu poder. E Mel diz que não vale a pena matar como ele é, mas ela não vai sair da escola até que ela o mate. No futuro, Mel acha que gosta de Lâmina, mas ela não tem certeza sobre seus sentimentos, e ela revela que não pode remover seu pingente, porque a consciência de Maria não permitirá que ela faça isso. Ela revela que Maria foi desprezada pelos humanos, então ela foi forçada a viver escondida com a mãe, que acreditava em seu pai, mas Maria não compartilha seu sentimento. A morte de sua mãe encheu a mente de Maria de dúvidas, sem saber sobre o pai dela, e se perguntando se seu pai era a causa por todo o seu sofrimento. Consciência nasceu para ajudar Maria a lidar com esse problema, então ela acha que Maria não vai voltar. Alguns dias depois, a amiga de Maria, Elisa, revela que fez sua pesquisa, dizendo que o pingente não é um item de teto, mas um dispositivo de gravação. Elisa especula que poderia conter uma mensagem dos pais de Maria, pensando que poderia trazer Maria de volta. Mel permite que ela ative o pingente, e Elisa diz a ela para abri-lo, e quando ela faz com que um holograma do Rei Demônio apareça. Eles ouvem o Rei Demônio dizendo à mãe de Maria para perdoá-lo por deixá-la para trás, porque ele teve que lutar com alguém e ele não queria envolvê-la. O Rei Demônio disse a ela para chamar sua filha de Maria, e ele disse a ela para dizer a Maria que ele já estava morto, mas ele afirma que vai amá-los mesmo depois de sua morte. Mas começa a chorar. Como ela revela que a consciência de Maria está prestes a assumir, todo mundo chama o nome de Maria e sua consciência retorna ao corpo. Enquanto ela continua a chorar, mais tarde, vemos Blade tendo um duelo com Maria, que permite que Mal assuma seu corpo. Enquanto eles lutam, ficamos sabendo que Maria quer que Mal conviva com ela. Então, embora a consciência de Maria é dominante em seu corpo, ela ainda permite que Mal assuma. Blade anda pela cidade com seus amigos, e eles veem um vagão preso sob a ponte. Eles percebem que o vagão está sendo puxado por um centauro que a Lâmina reconhece como Dioneia. Ela está prestes a chamar Blade
Blade de o grande herói, mas a lâmina a impede, dizendo a ela que sua identidade como um grande herói é um segredo. DNA explica que ela conhece a lâmina há muito tempo. E Blade pergunta o que ela planeja fazer com o vagão, que se oferece para cuidar disso. E eles fazem o seu caminho para o rei, que é revelado ser o dono do vagão. O rei informa Dione que ela vai ensinar na academia, dizendo ela é mais qualificada para atuar como instrutora. Enquanto ela espera ensinar Blade na academia, Dione demonstra suas habilidades em enormes blocos de ferro de Deus, que são considerados indestrutíveis. Ela ataca em um bloco com sua lança, abrindo um buraco nele enquanto ela passa, e os alunos ficaram impressionados com sua habilidade. DNA continua a destruir os outros blocos. Como Sophie percebe que o calor, gerados por seus ataques, estão causando o Deus Ferro para derreter, Dionai destrói facilmente todos eles, dizendo que ela finalmente se aqueceu. Então ela está pronta para começar a aula. Dionai se apresenta a todos, revelando que ela é conhecida como Demon Lance, e Ernest reconhece seu pseudônimo, perguntando se ela é a comandante do corpo de cavalaria. A classe é surpreso ao saber que alguém tão realizado vai ser o professor deles, mas o DNA diz a eles que ela não é nada, em comparação com o grande herói. Enquanto tomam banho, seus amigos começam a perguntar a Dione sobre seu relacionamento com Blade, querendo saber como era a lâmina no passado. Jéssica começa a dar tapinhas nas costas dela, e isso faz Dione se sentir bem, fazendo com que ela faça barulhos estranhos. Blade ouve o barulho, então ele entra no banheiro feminino, e isso deixa Ernest chateado, mas Jéssica diz a ela para não se preocupar, porque Blade é mentalmente semelhante a uma criança de 5 anos. DNA revela que Lâmina tinha 5 anos quando ela o conheceu, dizendo que ele costumava ser tão feroz quanto um animal selvagem. Ela diz a eles que Blade tentou comê-la no passado, quando ela era muito mais fraca. Depois que isso aconteceu, ela treinou para se tornar mais forte, permitindo que ela junte forças com o grande herói. O DNA revela que o grande herói costumava andar em suas costas, mas ele não a deixou entrar durante sua luta contra o Rei Demônio, e ela acha que é porque ela não estava forte o suficiente no momento. Vários dias depois, vemos Lâmina e Ernest andando pela cidade, quando um pássaro enorme conhecido como Simurgh aparece. Ernest se pergunta o que está fazendo lá, mas ela não está preocupada, porque não há registro de Simurghs atacando humanos. Mas, naquele momento, a fervura desce em direção a eles, destruindo um vagão próximo. Ernest pensa em lutar contra isso, mas Fervente olha para ela, fazendo com que ela hesite, enquanto a Lâmina diz a ela para manter seu espírito de luta sob controle. Então Ernest levanta as mãos, e os pássaros começam a voar para longe. Quando ela percebe que há 2 fervuras, eles se perguntam por que o vagão foi atacado, pensando que o rei deve ter algo a ver com isso. Então Ernest corre para o rei, pedindo a ele para explicar o que está acontecendo. Como Blade o informa sobre a situação, o rei revela que o vagão trazido por Dione continha um ovo de Simurgh. Então Ernest fica chateado que suas ações deixaram os pais furiosos, mas o rei explica que os pais escolheram um local ruim para um ninho, porque precisa ser colocado em uma altura maior, onde pode se banhar à luz do sol poente. Para chocar, ele diz a eles que o ovo não teria chocado, fosse deixado sozinho. Então ele decidiu intervir, dizendo a eles que o ovo vai chocar amanhã e ordenando-lhes que o protejam no dia seguinte. Lâmina informa os alunos que eles precisam ganhar tempo até o pôr do sol, dizendo que os pais estão em um estado de frenesi, então eles podem destruir o ovo se o encontrarem. Ele conta aos alunos sobre seu plano para esconder o ovo e levantá-lo para o topo da torre, usando um elevador. Então, e o ovo será colocado sob a condição perfeita para chocar. Os Simurghs estão destruindo os vagões na tal, mas os alunos evacuaram os civis, e eles agora estão lutando contra um Simurgh. Eles conseguiram contê-lo com fios feitos de ferro de Deus, mas o pássaro consegue se libertar, puxando edifícios inteiros e voando com ele. No entanto, Blade está feliz. Comprou algum tempo para o ovo chocar. Enquanto Claire trata os feridos, o outro Simurgh aparece, então que o ataca com uma explosão de fogo, mas não faz nada e passa correndo por ela. Maria permite que Ma suma atacando com relâmpagos, mas não é suficiente para derrotar o pássaro. Então Ernest consome toda a sua energia, usar a chama de Asmodeus, causando danos consideráveis. Com sua energia esgotada, ela bate em um prédio, mas ela encontra Pudim, então ela os come para recuperar as forças. Quando o sol está prestes a se pôr, eles levantam o ovo usando um elevador, mas não funciona bem, fazendo com que pare. Quando um Simurgh chega até eles, Lâmina começa a escalar a torre para alcançar o ovo, mas ele está lutando porque ele só pode usar 15% de sua força. Então o DNA o ajuda, permitindo que ele ande nas costas dela. Ela lembra a Blade que ele não está mais sozinho, e ele diz a ela que agora tem muitos amigos, considerando o DNA como um deles. Eles alcançam o ovo, mas a Lâmina luta para levantá-lo durante a votação. Então o DNA tem uma ideia
Leia, dizendo a ele para segurá-lo com força, enquanto ela o levanta e o empurra para o topo da torre. O rei os recebe na linha de chegada. Mais um Simurgh se aproxima deles e o rei afirma que é sua hora de brilhar. Ele diz ao Simurgh que seu nome é Gilgamesh, criador de almas, dizendo que ele está prestes a pagar de volta com uma nova vida. Como seu assistente explica que um Simurgh uma vez salvou sua vida, e ele está fazendo isso para pagar sua dívida. No entanto, o Simurgh parece estar com raiva e afasta o rei, fazendo com que ele ricocheteie no ovo. O ovo é empurrado para o lado, então Blade luta para salvá-lo. Naquele momento, Sophie aparece de repente, e ela usa seus poderes para parar o tempo por 5 segundos, dando a Blade tempo para usar sua habilidade Dragon Eater. Convoca dragões do vento para derrotar os Simurgh. Sophie e Blade estão exaustas quando o ovo choca, revelando os Simirks gêmeos. Os bebês olham para Blade, reconhecendo-o como seu pai, e Blade se pergunta o que ele deveria fazer com ele. Muitos dias depois, Lamina e Ernest tentam voar nos Simirks. Ernest entra em pânico por causa de seus movimentos erráticos, e vemos os pais vivendo em paz com todos, que voa com eles, enquanto a Lamina revela o quão feliz ele está, sabendo que ele fez mais amigos. Em um dia escuro e sombrio, vemos Blade, enquanto ele caminha pelo salão da academia, com uma espada ensanguentada. Os outros alunos o confrontam, mas ele corta todos eles em um instante. Ele alcança Sophie e ela revela, ela sempre se perguntou o que aconteceria se ela fosse tudo contra ele. Ela usa seu poder para congelar o tempo, usando vários ataques simultâneos, mas quando o tempo recomeça, a lâmina não é atada. Ele a agarra pelo pescoço, revelando, ele se protegeu, tornando seu corpo tão duro quanto adamantium. Ele mergulha sua espada em seu peito e ela cai no chão, mas Blade de repente chama o rei, dizendo que quer sair da ilusão. O rei aparece em uma tela, dizendo que não é uma ilusão, e ele revela, Blade não é uma realidade virtual, dizendo, foi criado pelo ramo da magia chamado ciência. Ele diz que neste mundo, eles são capazes de lutar sem machucar alguém, então é o lugar perfeito para treinar. Blake acha que é muito realista, e ele se preocupa que as pessoas possam se misturar se eles estão no mundo virtual e atacar pessoas no mundo real. O rei ajusta as configurações, e ele transforma o mundo em uma terra de doces, dizendo Blade é uma luta até a morte, e o vencedor pode usar a realidade virtual como eles quiserem. Vemos Leonard atacando com sua lança, mas Ernest o leva para fora. Parece, ela está aproveitando ao máximo o mundo virtual, enquanto ela deixa seus impulsos controlá-la. Enquanto a lâmina anda por aí, ele vê Clay lutando contra Jessica, e Cassim lutando contra Claire. Jessica é empurrada para trás, e os meninos dizem a eles para desistir, porque eles nunca perderam contra eles em uma luta, mas as meninas se recusam a desistir, e Jessica consegue tirar Cassim. Enquanto Claire esmaga Clay com sua massa, Ernest se aproxima deles. Parece que ela está atrás de Lâmina. Ela ataca ele como um psicopata, mas a lâmina corta rapidamente, soprando tudo para longe. Lâmina acorda, e o rei anuncia que ele era o último homem de pé. Claire e Jessica observe que eles não podiam nem ver seu ataque, e Ernest chora, enquanto ela reflete sobre seu comportamento desequilibrado, mas o rei ri, chamando-a de divertida. Ernest não está impressionado, e Blade começa a usar a máquina de realidade virtual. O rei o vê, adicionando os monstros mais fortes ao mundo, e ele acha que seria difícil, mesmo para o grande herói, mas Blade acaba conectando o rei. O rei está apavorado, enquanto ele vai contra todos os tipos de monstros, e Blade diz ao assistente do rei para continuar revivendo-o se ele morrer. Lâmina gosta de seu almoço, e vemos que Clay e Cassim estão deprimidos. Ernest se pergunta o que está acontecendo, e Blade conta a ela como eles foram espancados pelas meninas, dizendo que eles provavelmente ficaram complacentes com suas habilidades e negligenciou seu treinamento. Depois do almoço, Blade vê um panfleto para uma nova fonte termal, e eles encontram Dione cavando do lado de fora. Ela os recebe em campo. Todos eles tomam um banho relaxante junto. Lâmina percebe que Ernest está desaparecido, e Jessica pensa, ela tem algo contra a fonte termal, mas Ernest aparece por trás de uma pedra, revelando que ela não é fã do banho misto. Vemos Clay e Cassim ainda estão deprimidos, e as meninas tentam dizer a eles que eles tiveram sorte, mas Ernest pode ver, eles estão apenas esfregando sal na ferida. Claire pede desculpas por ganhar, mas isso destrói seus egos, e eles fogem em lágrimas. À noite, Blade verifica os dois, mas eles acham que ele não entenderia, já que ele nunca perdeu. Eles revelam que estão apaixonados pelas duas garotas, e é a razão pela qual eles se sentem tão mal por perder, que, de repente, irrompe, dizendo que tudo o que eles precisam fazer é ficar mais forte, porque as meninas gostam de caras que são fortes, e ela diz a eles que a lâmina pode treiná-los. Enquanto isso, as meninas têm uma noite das meninas, e Jessica se pergunta o que eles deveriam fazer sobre Cassim e Clay. Claire sugere uma luta contra eles, mas os outros pensam que isso só pioraria as coisas, que de repente aparece dizendo que
que caras gostam de mulheres fortes, e ela diz a eles que eles deveriam ficar ainda mais fortes, mas parece que as meninas não gostam muito deles. Assim, Cassim, Clay, e vão treinar lâminas, e ele os faz fazer todos os tipos de exercícios malucos. Próxima aula de realidade virtual chega, e os caras pensam em confessar para as meninas. Se vencerem, eles se preparam para ter sua revanche, e a lâmina diz a eles para começarem. Quando eles começam a lutar, as meninas correm para eles, mas vemos que os caras aprenderam como usar sua energia espiritual, e eles empurram as meninas de volta. Lâmina diz que os ajudou a reconhecê-lo, mas parece que as meninas também são capazes de usá-lo. Depois de aprender com Ernest, Claire leva Cassim para fora com sua massa, enquanto Jessica congela Clay, e ela acaba com ele com um raio. Depois da luta, os caras agradecem por não estar indo fácil, e eles juram ficar ainda mais fortes. Cassim se pergunta sobre os olhos de Jessica e ataques de raios, e ela revela que os aprendeu graças a Sofia e Maria. Clay acha que eles foram agrupados mas Ernest dá um passo à frente, dizendo que eles tiveram treinamento de lâmina. Ela passa a perguntar a eles porque eles precisam ser mais fortes do que a pessoa que gostam, dizendo que é um requisito ridículo, porque ela sabe, ela nunca será mais forte que Blade. As meninas descobrem um robô, e eles se perguntam o que está fazendo lá, quando de repente ativa, exibindo uma foto da lâmina. Vemos a lâmina meditando quando Q ataca ele, mas sua aura a empurra de volta. Quem se pergunta o que ele está fazendo, e Blade diz a ela que ele estava armazenando seu poder para que ele possa usar mais de 15% de cada vez. Nesse momento, as meninas chegam com o robô, dizendo a ele que está procurando por ele, mas de repente ele puxa sua espada, instantaneamente destruindo com sua habilidade Dragon Eater. Sua espada quebra. Como ele comenta que sua meditação funcionou, porque ele não está exausto depois de usar a habilidade, Ernest pergunta por que ele destruiu o robô. Então Blade diz a ela que eles precisam destruí-lo, chamando-o de guardião. Enquanto eles falam, o robô escaneia o corpo de Ernest e executa uma atualização do sistema. No dia seguinte, o robô está de volta, mas assumiu a forma de uma menina, revelando que ela projetou a forma para despertar Blade. Instintos protetores. Lâmina pergunta quem ela é, mas ela se prepara para atacá-lo. Então ele ataca primeiro, enviando-a contra a parede. Ernest bate nele por atacar uma garota, perguntando o que ele está pensando, mas Blade diz a ela para não se preocupar. Depois de algum tempo, a menina se recupera, e Blade quer destruí-la imediatamente, mas Ernest o impede, dizendo que a garota não é perigosa. No entanto, Blade não está convencido, sabendo o quão perigosos os guardiões podem ser. A garota revela que ela recebeu uma ordem para destruí-lo, e ela está atualmente observando para coletar mais dados. Claire pergunta se ela quer entrar na classe deles, chamando-a de Iona porque ela vê o nome em seu peito, mas a menina revela que é vermelho como 0NA, e é na verdade o número de identificação dela, mas Claire insiste em chamá-la de Iona. A Iana não está interessada em entrar na classe deles, mas Claire diz a ela que eles vão ajudá-la a bolar um plano para derrotar Blade, e a Iana concorda em trabalhar com ela. Eles discutem como derrotar Blade, enquanto Claire pergunta a Iona por que ela está atrás dele. Aprendemos que a lâmina entrou na área que ela estava guardando, que era a biblioteca real, onde ele aprendeu sobre Asmodeus. A Iana revela que Lâmina destruiu várias vezes, mas Blade diz a ela que ela sempre o atacou primeiro, então ele não teve escolha a não ser lutar. As meninas condenam o comportamento de Blade, então ele começa a se afastar. Sophie o segue, e Lâmina diz a ela que ele só invadiu a biblioteca por causa de seus deveres como grande herói. Aprendemos que os guardiões manter suas almas em um local separado para que eles não morram se seus corpos forem destruídos. Elisa acha que a Iana não pode vencer, porque Blade sabe que ela não vai morrer. Se ele a atacar, então Elisa bolará um plano. Elisa explica que, se eles instalarem a alma de Iana em seu corpo, Lâmina hesitará em atacá-la, que ela não é mais indestrutível. Na lâmina da arena, e a Iana estão prestes a lutar, mas ela diz a ele que não está mais conectada para o computador de sua mãe, então ela vai morrer se for destruída. Ela passa a dar-lhe uma surra, soprando-o e perguntando o que há de errado. Lâmina está prestes a usar sua habilidade Dragon Eater, mas ele hesita, sabendo que ela morrerá se ele usar. Então ele usa a habilidade com as próprias mãos, mas não tem efeito sobre ela. E ela começa a espancá-lo, derrubando-o e acertando um ataque que quebra a área ao redor deles. Lâmina admite derrota. Todos comemoram a vitória de Iana. Depois de algum tempo, Iana explica que ela está tentando se reconectar com um computador-mãe, mas não está aceitando a conexão dela, vendo-a como uma unidade defeituosa, e ela não se sente segura, porque ela não tem supervisor. Ela quer que Blade seja seu mestre, dizendo que o computador continuará funcionando se ele se recusar. Iana revela que vai se autodestruir, fazendo
todo mundo entrar em pânico. Como aprendemos que ela vai explodir em alguns dias, então Blade diz a ela que ele pode ser seu mestre. Iona se torna serva de Blade, dizendo que ela obedecerá seus comandos. Mas Sophie fica chateada, porque Iona está roubando seus traços de caráter. Então eles começam a competir pela atenção de Blade. Eles têm um concurso para determinar quem será capaz de servir melhor a lâmina, e naquela noite eles assistem Blade enquanto ele dorme. Iona revela que sempre esteve sozinha, e aquela lâmina foi a única pessoa que veio visitá-la. Sophie também estava sozinha quando estava no laboratório, dizendo que ela só era capaz de ficar ligada ao mundo por causa da lâmina. Eles percebem que não são tão diferentes, então eles começam a se dar bem, fazendo Blade feliz. No dia seguinte, Lâmina pede a Iona para mostrar a ele o contador, e aprendemos que ela se autodestruirá. Em poucas horas ela revela que a lâmina de servir apenas diminuiu a velocidade do balcão, como Elisa especula, que deve ser que Blade é humano. A Iona diz a eles que ela quer passar seus últimos momentos com eles, então eles dão uma festa para ela. Como Sophie diz a ela para aproveitar o momento, todo mundo está tentando fazer seu desejo se tornar realidade, chamando-a de amiga. Eles aproveitam o tempo juntos. E depois da festa, Ernest começa a procurar Lâmina, mas ele não está em lugar nenhum. O tempo de Iona é prestes a acabar, então ela se afasta dos outros e os protege com uma barreira. Iona agradece a eles por ajudá-la. Aproveite seus momentos finais, dizendo que agora entende os humanos. Ela diz a Ernest que está com medo, que ela não quer que sua vida acabe, dizendo a eles para não esquecê-la. Ela se despede deles, mas para sua surpresa, Iona não se autodestrói. Então eles começam a se perguntar o que está acontecendo. Naquele momento, Blake sai do chão e Ernest pergunta por que ele não foi à festa. Lâmina revela que ele foi ao computador mãe e implorou para ela deixar a Iona viver. Suas ações causaram conexão de Iona com o computador mãe a ser restaurado, então ela não vai mais se autodestruir. Então todos eles comemoram. A academia tem uma batalha real, onde cada aluno usa seus poderes para competir, mas a lâmina limpa o chão com todos. Leonard ainda está de pé, então todos torcem por ele, dizendo a ele para derrotar Blade. Ele quer ganhar para Ernest, mas ela pensa que ele é um caso perdido, sabendo o quão fraco ele é. Leonard ataca a lâmina, que facilmente o derrota enquanto os outros vão embora. Vendo-o como lixo naquela noite, Leonard pensa em como a lâmina é poderosa, sabendo que ele não tem chance, mas ele acha que Ernest nunca vai gostar dele se ele não derrotar Blade. No dia seguinte ele se encontra com Maria, quem sabe que ele quer vencer o Blade, então ela diz a ele que está torcendo por ele. Leonard agradece dizendo que vai ganhar a qualquer custo, porque ele quer que Ernest o reconheça. Nesse momento, Elisa se junta a eles, sabendo que eles nunca podem vencer Blade, então ela se oferece para ajudá-los, dizendo que ela vai bolar um plano para eles. Leonard reúne os amigos de Blade, perguntando se eles têm quaisquer sugestões sobre como eles podem derrotá-lo. Então Jessica sugere atacá-lo enquanto ele dorme. Ernest chama isso de tá covarde, mas Elisa lembra que a lâmina é dominada, então não é realmente uma luta justa. Elisa explica que eles precisam derrotar Blade por qualquer meio necessário, mas Ernest diz que ela quer lutar com ele de frente, usando qualquer arma que possa dar a ela vantagem. Eles concluem a reunião, e Ernest luta contra a lâmina usando a lança de Leonard, mas ele facilmente a derrota, quebrando a lança. Jessica diz que é hora de tentar seu método, então ela entra no quarto de Blade enquanto ele está dormindo, mas a Iona a vê e a explode. Jessica se pergunta que a Iona a atacou, porque eles deveriam ser aliados, mas a Iona diz a ela que era uma função automática. Os outros tentam levá-lo, mas nenhum deles tem chance, porque a lâmina é muito forte. Ernest até tenta vencer no jogo do rock paper tesoura, mas ela continua perdendo e ela acaba quebrando o pulso. Eles têm outra reunião, onde Ernest diz a todos que ela quer derrotar Lâmina e forçá-lo a admitir a derrota. Eles se lembram de como a Iona foi contra ele, quando ela usou sua própria vida como refém, então eles pensam que deveriam usar reféns para alcançar seu objetivo. Leonard parece ser contra este plano, mas Ernest diz a ele que eles podem vencer, e todos eles decidem ir junto. Com ele na sala de aula, Lâmina pergunta a Ernest sobre Leonard e os outros. Ela tenta se fazer de boba e Jessica diz a ele que eles estão apenas executando uma missão. Claire diz a ele para não se preocupar com eles. Quando 3 homens mascarados entraram na sala, dizendo que a sala está sob seu controle, Ernest os chama de terroristas, mas Blade não se incomoda. Os terroristas tomam o médico como refém, ordenando que os alunos saiam da sala. Lâmina está prestes a sair, mas Ernest o impede, dizendo a ele que o médico está sendo mantido refém. O médico parece feliz com isso, sabendo que Blade está prestes
prestes a salvá-la, e as meninas se ofereceram para serem tomadas como refém. Querendo lâmina para salvá-los, eles começam a discutir um com o outro, enquanto o médico se afasta, deixando-os tomar o lugar dela. Ernest foi escolhido como refém, mas Blade nem sabe o que é um refém, então ele pede a Q para explicar, mas Q diz a ele que um refém é um alimento, e isso só o deixa confuso. Seu comportamento calmo dá nos nervos de Ernest, e ela diz a ele para salvá-la. Como as meninas dizem a ele, todos eles foram amarrados, então eles precisam ser salvos, mas Blade ainda está tentando entender o que está acontecendo. Pensando que os terroristas vão mantê-los como comida, os terroristas dizem a Blade para se render, mas Blade sabe que eles são seus amigos, porque ele reconheceu o comportamento deles. Eles removem suas máscaras, e todos se curvam a ele. Como Lâmina pergunta o que eles planejam fazer com as meninas, Cassim diz a ele que eles serão mantidos como comida, dizendo que as meninas agora pertencem a ele, mas Claire bate nele. Leonard diz a Blade para se render, sabendo que ele é fraco contra reféns, mas ele diz a Leonard que o plano deles não vai funcionar. Ele leva Ernest como refém, enquanto Clay pergunta a Blade se ele vai desistir, mas Blade casualmente balança sua espada, e os meninos estão desarmados e despojados de suas roupas. Todos atacam Blade com tudo o que tem, mas ele limpa o chão com eles, perguntando o que eles estão fazendo. Maria admite que os meninos estavam apenas fingindo ser terroristas, então Lâmina pensa que eles estavam jogando um jogo de faz de conta, perguntando se eles voltarão amanhã, mas parece que eles tiveram o suficiente. Na lâmina da cafeteria, vê um grupo de alunos segurando uma festa de aniversário, e aprendemos que ele nem sabe o que é um aniversário. DNA revela que eles não sabem a idade exata de Blade, dizendo que acabaram de encontrá-lo há 16 anos, quando ele tinha cerca de 1 ano de idade. Maria pergunta sobre a data em que ele foi encontrado, então o DNA diz a ela que está chegando em cerca de 1 mês. Aprendemos que a lâmina estava segurando uma espada quando o encontraram, e foi assim que ele conseguiu seu nome. Ernest pensa em algo para dar lâmina como um presente de aniversário, e naquele momento, o rei de repente se junta a eles, dizendo que um curry de porco seria um bom presente. Jessica diz a ele, aquela lâmina pode pegar aquela comida no refeitório, mas Gilgamesh sugere, preparando um curry tonkatsu especial. Os alunos se reúnem em uma câmara subterrânea, onde Gilgamesh revela que eles estão prestes a passar por treinamento, comendo comida deliciosa, mostrando-lhes uma selva. Todo mundo se pergunta como tal lugar poderia caber sob o castelo, pensando que poderia haver magia envolvida. A porta atrás deles fecha, como Gilgamesh explica, que não abrirá até que eles terminem sua missão. Seu assistente diz aos alunos para sobreviverem, até consumirem 11 bilhões de calorias, e o DNA revela que há muitos ingredientes ao redor deles. Mas as criaturas na área são violentas. Os alunos montaram acampamento, enquanto Jess trai um monstro para uma área aberta, mas a criatura percebe Claire, e ele a persegue. Maria permite que Ma assuma, e ela usa um feitiço para derrotar o monstro, permitindo-lhe curá-lo. Eles trazem os restos mortais do monstro para o acampamento, onde eles começam a cozinhar, e vemos todos fazendo sua parte, certificando-se de que o acampamento está bem protegido. Lâmina está tomando banho quando Ernest de repente se junta a ele. Ela percebe a cicatriz em seu peito, então ela se pergunta como ele era quando criança. Blade revela que ele estava sempre lutando pela vida, sabendo que ele não sobreviveria se não ficasse mais forte. Ernest toca seu peito e ela começa a se aproximar, mas Claire de repente cobra dela, dizendo a ela para não ir mais longe. E Ernest, com vergonha de saber que eles a estavam observando, o acampamento eventualmente se transforma em uma aldeia, conforme os alunos se aproximam de alcançar seu objetivo. Mas Gilgamesh acha que a tarefa é muito fácil para ele, então ele surge com um novo desafio, ordenando aos alunos que reúnam os ingredientes. Ele listou. Eles entram em uma caverna, onde eles encontram um monstro de repolho. Ernest está prestes a queimá-lo, mas Sofia a impede de dizer a ela que eles precisam cru. Todos eles se unem ao monstro, e eles são capazes de capturá-lo. Os alunos vão para um milharal para encontrar o próximo ingrediente, e eles encontram um milho de boxe. Lâmina está prestes a lutar contra isso, mas Sophie diz a ele que não vai ter um gosto bom se ele não usar os punhos. Blade tem uma luta de boxe com o monstro, conseguindo vencer, e o grupo captura. Eles veem uma cenoura no chão, e a lâmina está prestes a puxá-lo para fora, mas Ernest o impede. Enquanto a cenoura solta um som penetrante, Ernest revela que seu grito é uma maldição letal, mas Ayana dá um passo à frente, dizendo a Blade que as maldições não têm efeito sobre ela, já que ela é apenas um robô. Ela puxa as cenouras, e os outros tapam os ouvidos. Como o som destrói todos os seres vivos na área, Yona consegue completar a tarefa, e Gilgamesh os elogia por seu progresso, dizendo a eles que é hora de reunir o ingrediente final. Eles vão para a árvore gigante. Enquanto eles caçam a criatura conhecida como Rei Besta, o chão treme quando o Rei Besta faz sua entrada. Os alunos
alunos estão prontos para assumir, mas Blaine vê algo por trás disso. Como uma criatura enorme tira o monstro, soltando um rugido poderoso, Gilgamesh o reconhece como um gigante, e ele sabe que tem gosto ainda melhor que o Rei Besta. Os alunos atacam com tudo que tem, mas o gigante faz pouco trabalho com eles. Sophie e Ayana explodem a criatura, com todas as garotas seguindo depois deles, criando uma explosão massiva, mas ainda não tem efeito sobre o gigante. A criatura dispara um feixe de energia, mas Leonard protege a todos com uma barreira. Ernest permite que Blade pegue emprestado seu Mobius, como ele diz que existe apenas uma técnica que pode derrubá-lo, mas mal sabe que não será capaz de fazer isso, já que ele só pode usar 15% de seus poderes. Lâmina diz a ela que ele precisa de 30% de seus poderes para usá-lo, então ele pede emprestado um pouco de seu poder, segurando a mão dela, mas Mel diz a ele que conhece uma maneira mais rápida de fazer isso, então ela o beija, transfere a energia para ele. Sofia mobiliza o gigante enquanto Ayana dispara seu canhão, mas não é suficiente para parar a criatura, então os alunos distraem como Lâmina e Mal levantar Asmodeus, dizendo a todos para se afastarem. Um redemoinho ser, enquanto Asmodeus se transforma em uma espada gigante, conhecido como a lâmina do demônio sagrado, eles usam para atingir o gigante, cortando ao meio enquanto Mal relembra a técnica, como o mesmo que Blade usou para derrotá-la, mas a lâmina agora está exausta, e ele agradece a Mel por ajudá-lo a usar a habilidade. Antes de desmaiar, eles voltam para a academia, onde o médico diz Blade que agora ele pode usar 18% de seus poderes, porque seu corpo está se recuperando lentamente. Lâmina faz o seu caminho para o refeitório, onde os alunos o surpreendem, desejando-lhe um feliz aniversário. Ernest diz a ele que este é o dia em que ele foi adotado, então eles estão considerando seu aniversário. Kay diz a ele que agora ele tem 18 anos, e Ernest mostra a ele seu presente, que é um curry tonkatsu especial, feito com os ingredientes que eles reuniram. Ele não pode acreditar que eles fizeram tudo isso por ele, e quando ele prova, ele começa a chorar, agradecendo a todos por serem seus amigos. Vemos Clay aprendendo a técnica de Blade, criando um vórtice de vento que atinge o alvo, e ele está feliz por ter sido capaz de fazer isso. Sophie se junta a eles, e ele dá a ela uma vaga explicação sobre como ele fez isso. Ela também é capaz de usar a técnica, cercando-se de um poderoso redemoinho. Enquanto os meninos se perguntam o que está acontecendo, Lâmina diz a eles que é assim que a habilidade deve ser, e Sophie lança o vento no alvo, quebrando completamente. Ela de repente tenta atacar Blade, mas a verdadeira Sophie aparece, bloqueando seu ataque. Todos se reúnem ao seu redor, surpreso ao ver que existem dois Sophies. Então o impostor recua imediatamente. Ela voltou para um prédio abandonado, onde aprendemos que o nome dela é Onai, e vemos que ela está trabalhando com os outros clones do programa de heróis artificiais. Ela relata que a missão de reconhecimento foi um sucesso, e ela compartilha os dados com todos, permitindo que todos aprendam a técnica de Blade. Eles tentam usá-lo destruindo o prédio em que estão, mas eles revelam que este não é realmente o objetivo dele, e que sua verdadeira missão é assassinar Blade. Jessica experimenta a invenção de Elisa, lançando fogo no alvo. Todos estão impressionados ao ver isso, mas Blade pensa que não é nada especial. Então Elisa fica chateada, lembrando de que eles não são tão fortes quanto ele. Naquele momento, um dos clones aparece, e Blade pergunta o que ela quer aprender. Ela diz que quer aprender a matá-lo, e ela começa a atacá-lo ferozmente, trocando golpes com ele, mas ela é empurrada para trás, dizendo que ele não está fazendo um bom trabalho em ensiná-la, porque ele ainda está vivo. Lâmina diz a ela que ele não quer morrer, mas ela começa a flertar com ele, e Sophie de repente chega ameaçando a garota, então ela decide recuar. Aprendemos que esta é a quarta vez que as meninas Lâmina atacada, então eles discutem isso no refeitório, perguntando por que eles estão fazendo isso. Ernest acha que eles estão tentando assassiná-lo, mas ele não parece se importar, e Sophie promete protegê-lo. Em seu esconderijo, as meninas se reúnem diante de seu líder. Quem quer que eles provem que podem superar o grande herói, porque essa é a razão pela qual eles foram criados. Sophie verifica a Lâmina enquanto ele dorme, e ela descobre que ele está sendo protegido por Ayana. Ela diz a Sophie para não se preocupar, porque ela vai ficar ao lado dele. Então Sophie sai onde ela encontra o Ani. Ela diz a Onai que as meninas deveriam desistir, porque eles não podem matar Blade, mas Onai diz a ela que eles receberam ordens, e superando o grande herói é o único propósito de suas vidas. Sophie sabe que eles foram modificados depois que o projeto do herói foi abandonado, pensando que deve ter tido algum impacto em seus corpos, e só confirma aí, dizendo que a expectativa de vida foi dada. Sophie tenta convencê-la a abandonar a missão, mas ela diz que a ordem deles é absoluta, e ela ataca Sophie, quem bloqueia seu ataque, empurrando-a de volta e derrubando-a. Sophie está prestes a acabar com ela, mas ela hesita e permite que a Ner vá embora. Quando ela diz a Sophie que eles estarão esperando para ela, vemos Lâmina com seus amigos
amigos no mundo VR. Como ele comenta que Sophie parece minúscula, mas a garota diz a ele que o nome dela é Sanku. Isso os faz perceber que as meninas têm nomes, e Elisa sabe que Senku é uma antiga palavra perdida, o que significa que número 5, ela continua a atacar a lâmina, derrubando-o e continuando a espancá-lo enquanto ele está no chão. Ele acaba morrendo, mas ele acorda de volta no mundo real e Elisa revela que Sanku está feliz, que ela foi capaz de derrotá-lo, pensando que deveria ter sido o suficiente para convencê-la. Essa lâmina agora está morta, no entanto, Sanka percebe que foi enganada, então ela o caça e outra garota se junta, querendo derrubá-lo. Ele os atrai para outro prédio, onde Ernest reuniu os magos que atiram nas meninas, mas um deles continua a correr para a frente, mas Ernest a explode. No entanto, Sanku segue imediatamente, pegando Ernest de surpresa, então Blade usa magia para derrubá-la de volta. Ernest fica surpreso por poder usar magia, mas as meninas se levantam, combinando seus poderes para criar um buraco negro que destrói tudo na área. Lâmina pensa que vai durar apenas 10 segundos, mas mesmo que as meninas agora estejam exaustas, o buraco negro ainda permanece. Ayana explica que não vai morrer por si só, e está prestes a sugar alguns dos alunos, mas a lâmina os salva. Sophie pula para o buraco, e ela usa seus poderes para absorver sua energia, fazendo com que perca força, e ela é capaz de se livrar dele, mas ela fica exausta, então ela desmaia quando a lâmina a pega, dizendo a ela que ela fez um bom trabalho naquela noite. Sophie recupera a consciência, e ela se pergunta se houve alguma vítima. Blade diz a ela que apenas algumas pessoas ficaram feridas, mas Claire já os curou, então não há nada com que se preocupar. Ele pergunta a Sophie sobre as meninas, e ela revela que eles também faziam parte do projeto Hero, mas eles sofreram mais modificações. Ela o lembra que ela foi resgatada por Gilgamesh, dizendo que as meninas não tinham ninguém para ajudá-las, então o destino dela era diferente. Blade diz que quer ser amigo das meninas, sugerindo que todos poderiam se matricular na escola, mas Sophie sabe que isso não pode acontecer, que seu único propósito na vida é derrotá-lo, e ela revela que eles sofreram modificações neurológicas, então eles não têm escolha, a não ser obedecer às suas ordens. Vemos Blade e seus amigos confrontando o rei. Quando descobrimos que Sophie se retirou da academia, Ernest se pergunta por que Gilgamesh não a impediu, mas ele diz que não cabe a ele decidir. Blade acha que ela deve estar procurando as irmãs, e Ernest insiste em trazê-la de volta. Jessica pensa, eles deveriam começar procurando os esconderijos das meninas, mas Gilgamesh diz a eles para pensarem sobre por que Sophie escolheu ir sozinha. Ele observa que a única maneira de parar as irmãs é matando-os, então Sophie não deve querer que eles sujem as mãos. Ernest acha que deve haver outra maneira, e o rei diz a eles para pensarem com cuidado. Antes de decidir o que fazer, Blade decide ir atrás dela de qualquer maneira, com Kay e Ayana querendo ajudar Sophie também. Mal também decide ir com eles, e enquanto se preparam para partir, eles veem. O resto de seus amigos já estão prontos para ir, e eles até ligam para eles tarde. Vemos Sophie em um dos esconderijos, mas já está vazio, e Ernest a alcança. Sophie diz a ela para deixá-la ir sozinha, mas Ernest insiste que eles podem ajudá-la. Sophie continua explicando o projeto do grande herói para seus amigos, dizendo que ela e suas irmãs foram criados para superar o grande herói. O programa foi supostamente encerrado, mas alguém roubou a pesquisa e as amostras, levando à libertação de suas irmãs. Ernest está confuso porque eles estão atrás de Lâmina, quando eles deveriam estar atrás do grande herói, mas ela pensa que eles devem estar apenas usando ele para testar seu poder, e Lâmina apenas joga junto. Sophie se sente culpada por ser o único deles a ter uma vida normal, então ela quer proteger todos eles e consertar as coisas, mesmo que isso lhe custe a vida. Mas Ernest de repente bate nela, dizendo a ela que ela pode confiar em seus amigos. Sophie acha que será difícil salvá-los, já que eles são forçados a obedecer suas ordens, e as modificações em seus corpos significa que eles não têm muito tempo para viver, mas Blade diz a ela para acreditar nele, e ele pede a ajuda de todos. Enquanto isso, vemos as irmãs em outro esconderijo, e eles são lembrados de seu objetivo, de matar Blade. Eles encontram uma carta lá fora, e é um convite para desafiar Blade na arena da academia. Blade espera as irmãs aparecerem. Ernest se pergunta se eles vão morder a isca, mas Sophie está confiante que ela aceitaria se dependesse dela. As irmãs acabam aparecendo, e eles dizem a Blade que estão prestes a matá-lo. Ouvimos Elisa lembrando-o de seu plano, e aprendemos que ele deve lutar sozinho, porque as irmãs vão apenas correr se alguém mais se juntar. As irmãs imediatamente correram para ele, e Elisa diz a ele que seu objetivo é
a esgotar sua energia para que eles possam encontrar a pessoa que lhes dá ordens e encontrar uma maneira de reprogramar as meninas. Lâmina começa a lutar contra eles, e ele até perde a espada. Ernest se preocupa com ele, mas Sophie diz a ela para pé nele. Lâmina consegue parar todos eles com uma barreira e empurrá-los todos para trás. Ernest se sente mal por não ser capaz de fazer nada, mas Jessica a lembra que há uma maneira de eles ajudarem. Lâmina recupera sua espada, mas uma das irmãs ativa sua habilidade de herói, fazendo com que tudo vire de cabeça para baixo e a lâmina é derrubada. Sua técnica termina e a lâmina cai no chão. Mas a menina também ficou sem energia. Próxima irmã ativa seu poder, criando incontáveis clones de si mesma, mas Jessica de repente joga a lâmina de Vil, que ele carrega em sua espada, permitindo que ele use seu poder, e ele sopra as cópias. A menina também fica sem energia, e a próxima irmã ataca Blade, mas Leonard joga a lâmina seu poder, permitindo que ele crie uma barreira e bloquear o ataque da garota. No entanto, a espada de Blade é destruída e Sanka ataca ele. Lâmina consegue se esquivar, e ele chama Ernest para dar a ele seu poder. Ela se pergunta como ele pode usá-lo sem sua espada, mas ela joga seu frasco de qualquer maneira. No entanto, Sanku os interrompe e o frasco cai no chão. Sophie rapidamente usa seu poder para parar o tempo, permitindo que ela recupere o frasco e salve Blade. Sanku se prepara para atacar com seu poder de herói, mas Lâmina empresta poder de Sophie e ele consegue contra-atacar, fazendo com que Sanku fique exausto. Wani é o único que resta e ela se prepara para terminar a lâmina, mas ele ainda tem o poder de Ernest e ele consegue igualar o ataque dela. Fogo vai a todos os lugares, todos os alunos entram em pânico. Enquanto a poeira se dissipa, Wani ainda está de pé e o sol começa a se pôr. Lâmina se pergunta o que ela está esperando, mas ela observa que seu tempo acabou. Enquanto seu corpo começa a se deteriorar, Lâmina se pergunta o que está acontecendo e só revela que eles só tinham 14 dias de vida e hoje foi o último dia deles. Lâmina pede ajuda a Elisa, mas ela observa que não há tempo suficiente. Lâmina pensa em encontrar seu criador para salvá-los. Elisa revela que já o encontraram, mas parece que ele está morto há muito tempo, então não havia ninguém realmente dando ordens às irmãs. Sophie diz a Blade para reunir todas as suas irmãs, e ela diz a Onai que ainda há uma chance para eles sobreviverem. Onai acha que não faz sentido viver desde que eles falharam, mas Blade diz a eles se eles vivem, eles podem ficar mais fortes e tentar superá-lo. As meninas gostam da ideia dele, e Sophie diz a Onai para usar seu poder de herói. Com a ajuda de Blade, todas as suas almas e mentes podem ser transferidos para Sophie. No dia seguinte vemos Blade na enfermaria, e Sophie vem visitá-lo. Aprendemos que todas as irmãs agora compartilham seu corpo, e só diz a ele para se recuperar, para que eles possam tentar matá-lo novamente. Sophie assume o controle, e Blade pergunta como ela está se segurando. Ela compara ter 5 filhos dentro dela, mas ela está feliz por ter conseguido salvá-los. Na próxima semana, vemos Gilgamesh realizando outra sessão de treinamento. Como um monstro gigante luta contra os alunos, muitos deles são surpreendidos e que se transforma em sua forma de dragão para lidar com isso. Mas mesmo ela não é páreo. O assistente de Gilgamesh observa que houve uma confusão quando o monstro foi entregue, então é o monstro errado. Isso é muito mais forte do que o esperado. Vemos Ernest atacando com suas chamas, mas mesmo isso não tem efeito. Sophie usa o poder de todas as suas irmãs, usando todas as suas diferentes habilidades, mas quase não faz nada. Mao e Ayana explodiu o monstro com tudo que eles têm, mas o monstro é completamente imperturbável. As coisas estão parecendo ruins, mas Gilgamesh apenas ri. Ele diz que não há necessidade de se preocupar, porque eles têm o grande herói e o monstro é repentinamente retirado com um único golpe. Lâmina chega com seu almoço e ele se pergunta o que eles estão fazendo, mas é aí que este vídeo termina. Lembre-se de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.